você que acompanha a TV Mundo Maior e o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje vamos começar com um tema bem interessante, células-tronco e bioética. Uma célula-tronco, como no tronco de uma árvore, que vai dar origem a todos os galhos, a todas as folhas, as flores e os frutos, a célula-tronco é aquela célula que pode dar origem a qualquer tipo de tecido ou de órgão no nosso organismo. Nós temos dois tipos de célula-tronco. A célula-tronco embrionária, que é aquela obtida exclusivamente dos embriões, e as células-tronco chamadas adultas, que são aquelas encontradas nos cordões umbilicais ou nos tecidos do nosso corpo, em vários tecidos do nosso corpo. Desde 2001, quando se trouxe a possibilidade das células-tronco como uma chance terapêutica, uma chance de utilizá-las para curar doenças degenerativas, doenças limitantes, que a biologia achava que a célula-tronco embrionária seria a grande oportunidade de tratamento. Hoje já se sabe com bastante certeza que essas células não têm uma perspectiva terapêutica muito boa, porque são células difíceis de serem cuidadas, de serem tratadas em laboratório. Já as células-tronco adultas são abundantemente obtidas em certos locais, em certos tecidos do nosso corpo, e elas são muito dóceis, muito facilmente tratadas em laboratório. Tanto que hoje, em 2007, já temos várias pesquisas em estágio clínico, ou seja, já existem tratamentos que estão trazendo resultados com a utilização dessas células-tronco, enquanto as células-tronco embrionárias estão sendo cada vez menos estudadas, e mesmo nos Estados Unidos, o financiamento de estudos com célula-tronco embrionária tem ficado cada vez menor, porque elas não têm trazido bons resultados. Nós vamos hoje discutir esse tema e vamos começar com a entrevista da professora e bióloga Lúcia Pinheiro. Vamos à entrevista. Para conversar conosco um pouquinho mais sobre esse tema, células-tronco e bioética, trouxemos a professora e bióloga Lúcia Pinheiro. Bom, Lúcia, antes de tudo, muito obrigada por aceitar nosso convite, para a nossa entrevista aqui no programa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a célula-tronco, Muitas pessoas, isso desperta o interesse de várias pessoas, muitas pessoas estão querendo saber um pouco mais por que elas têm causado tanta polêmica. Então vamos começar diferenciando o que é uma célula-tronco embrionária e o que é uma célula-tronco adulta. Bom, célula-tronco embrionária, como o próprio nome diz, vem do embrião, e essas células ela tem assim, um alto poder de diferenciação. Ela pode se transformar em célula de qualquer órgão do corpo humano. Tá? Já a adulta, ela é um pouco mais limitada. Os locais onde consegue-se esse tipo de célula é um pouco mais limitado. Tá? Só que tem um fator positivo, que seria o caso de não haver rejeição. O organismo aceita a sua própria célula. Bom, essa polêmica em relação às células-tronco começou com a nossa lei de biossegurança, que foi divulgada há 2 anos atrás. O que a atual lei brasileira tem a falar sobre as células-tronco? Essa lei é a Lei 11.105, de 2005. Ela foi aprovada em outubro de 2005 e ela garante a utilização de embriões com congelamento de 3 anos, para pesquisas para retirada de células-tronco. Tá? Então, ela gera fonte de pesquisa, digamos assim. Só que há uma polêmica muito grande realmente com relação à lei, por conta da maneira como ela foi aprovada, digamos assim. Na verdade, ela foi aprovada num pacote onde a questão principal eram os transgênicos e aproveitaram o momento para discutir a relação das células-tronco. Talvez a maneira como ela foi difundida não foi adequada, porque realmente levaram algumas pessoas que necessitam de um tratamento, de uma recuperação, para pressionar um pouquinho, para que fosse votada a lei. Tá? Certo. Então deveria ter uma participação não apenas dessas pessoas que necessitam, mas de toda a população, no seu ponto de vista? Sim, com certeza. A população ela deve ser consultada e a população deve ter um maior esclarecimento. Normalmente isso não ocorre. Por quê? Até porque nós não temos uma comissão de bioética, uma comissão de biossegurança. Até existem
alguns participantes, mas isso não é difundido realmente para a sociedade. E a sociedade deveria participar mais, a sociedade deveria conhecer mais do que se trata, né, o assunto, porque há uma confusão muito grande a respeito do assunto, né? Tanto que as células que realmente têm tido um resultado positivo seriam as pesquisas com células-tronco adulta e não com as células-tronco embrionária, né? E a lei foi especificamente para a embrionária. As embrionárias, elas levantam uma grande discussão exatamente pelo início da vida, né? Então, essas discussões do início da vida, como que a ciência está vendo esse início da vida? Eles ignoram, preferem não comentar? Não, na verdade há uma discussão a respeito disso, né? Porque alguns acreditam que a vida inicia após o nascimento, né? Mas a grande maioria realmente concorda que a vida inicia no momento da fecundação, né? A partir do momento da união do óvulo e espermatozoide já está gerando uma nova vida. Então as células tronco embrionária já se referem a um novo ser, a uma nova vida. E qual a sua opinião sobre a célula tronco embrionária? Bom, para a utilização dessas células tronco embrionária, deve-se utilizar as células, ou melhor, os embriões, que estão congelados em clínicas de fertilização, né? Então, essas células estariam esquecidas, digamos assim, nessas clínicas de fertilização. Só que a lei, ela não garante, por exemplo, ou melhor, não que ela não garanta, mas ela não reafirma a autorização dos genitores, se essas células, se esses embriões são realmente viáveis ou não, tá? Então há uma falha na lei quanto a isso, né? Na minha opinião, né, como já há uma vida, eu aprofundaria as pesquisas com células tronco adulta e não embrionária. Uhum. Bom, como estão então efetivamente os resultados dessas células para o restabelecimento de patologias até então incuráveis? Então, com relação às células tronco embrionária, não há nenhum resultado positivo, né? Na verdade, as poucas pesquisas realizadas demonstraram que há formação de tumores, então não tem nenhum resultado positivo. O que tem de positivo são as células tronco adulta, né? Já existem alguns resultados positivos. Inclusive, algumas universidades do Rio de Janeiro trabalham com cardiopatias e conseguiram resultados positivos em alguns pacientes, né? As lesões foram corrigidas, digamos assim. Então, se já é, né, fato que existem essa formação tumoral com o uso de algumas células embrionárias, por que então a ciência não divulga mais isso? Eles preferem abafar, né, essa situação para continuar com as pesquisas? Eu acredito que seja por conta da falta de esclarecimento mesmo da cultura brasileira, eu acredito. Eu acredito que se a população tivesse maior esclarecimento, cobrasse mais, aí teria realmente uma lei de biossegurança, uma comissão de bioética. Isso teria alguma influência dos cientistas que estudam para que tenha mais subsídios para as pesquisas em relação às embrionárias? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Bom, no caso, se já é fato que nós já sabemos que há alguns fatos, algumas pesquisas que mostraram a formação de tumores. Então, por que alguns cientistas eles abafam esse caso e sim preferem continuar buscando mais e mais investimentos para as embrionárias ao invés das adultas? Eu acredito pelo fato da célula ter um alto poder de diferenciação, eles acreditam que seria mais viável, né? Então eles continuam apostando nos seus estudos, né? Na minha opinião, também deveria incentivar mais o estudo de células tronco adulta e não embrionária, né? Que essas sim apontaram alguns resultados positivos. Agora os cientistas, talvez aí eles estejam querendo dar uma de Deus e achar resposta, né? Como manipular uma vida, né? O que fazer com aquela vida. Exatamente. Tá certo, Lúcia. A gente vai continuar um pouquinho nossa conversa logo após o nosso intervalo.